com a paz do Senhor. Vamos ler em Romanos 12. Rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo a sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Daí da sua casa, curve as suas cabeças e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer porque mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de poder estarmos aqui, dando o nosso melhor para ti, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado por tudo, Pai. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, Pai, somos gratos. Muito obrigado pela nossa família, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia. Adorarei por tudo que Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Graças e paz, amém? Nós estamos muito felizes de estarmos nesse santo sábado do Senhor, estarmos cultuando e também podemos aprender um pouco mais através da lição, através dos ensinamentos que o Senhor nos deixou através de sua palavra. Hoje estaremos estudando a lição do número 3, que tem por tema testado e aprovado. Como nós falamos nas outras escolas bíblicas, é uma série no livro baseado de Mateus, onde mostra a vida e o ministério de Jesus em toda a sua totalidade, de acordo com o que ele escreveu, com o que ele pôde entender estando ao lado do Mestre. Então, o objetivo desta lição diz assim: apresentar o batismo, a tentação e os primeiros passos do ministério de Jesus e compreender as lições espirituais contidas nesses episódios e suas aplicações práticas para a vida cristã. Texto base. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito lá em Mateus capítulo 4, verso 1. A introdução diz assim: a encarnação de Jesus é uma das provas do amor de Deus para com a humanidade. Por meio dela, o Todo-Poderoso se manifestou de um modo que os homens pudessem compreendê-lo. Apesar de sua divindade ter sido preservada, o Mestre surgiu em forma humana. O Filho de Deus se fez gente e por isso conhece de perto as fraquezas daquele a quem ele ama. Essa experiência do Salvador permitiu nos ensinar como reagir às diversas circunstâncias da vida, sobretudo aquelas que dizem respeito à fé. A decisão de Jesus pelo batismo, sua vitória diante das tentações e o modo como inicia o seu ministério revelam princípios espirituais importantíssimos para aqueles que desejam seguir os seus passos. Vejamos o que esses episódios têm a nos ensinar. Como falamos, uma série baseada no livro de Mateus, onde ele expõe o que ele viu, o que ele presenciou com os seus próprios olhos, o que ele viu, os milagres que Cristo fez, as pregações em que ele ministrava, toda a vida de Cristo. Então, tendo isso em vista, nós vamos agora para a primeira pergunta, que diz assim: com base no item 1, responda: quem foi João Batista e qual a sua importância para o ministério de Jesus? Leia Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12. Quem foi João Batista? Qual a sua importância no ministério de Cristo? João Batista, ele era primo de Jesus, que tinha sua mãe chamada Isabel, seu pai sacerdote Zacarias. E assim, ele quando cresce, começa a pregar pelo deserto, começa a ir a divulgar, a levar a palavra do Senhor ao povo. E com isso ele mostra para a gente, ele nos mostra que através de sua pregação ele tinha um intuito, ele tinha um objetivo. O objetivo maior que João Batista tinha era anunciar a vinda de Cristo. Por isso que ele sempre dizia em suas pregações: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre quis mostrar em todas as suas pregações que Cristo estava vindo, que viria alguém após ele com mais poder, com mais unção, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que João Batista foi muito importante para o ministério de Cristo, porque ele pôde mostrar quem viria e as pessoas pudessem entender que através da pessoa que surgiria após João Batista seria maior, teria um poder maior e uma grandiosidade muito abrangente. Tem também assim, quando Jesus estava com João Batista,
uma forma bem interessante que Jesus foi contra totalmente a lógica de quando ele se batiza, quando ele pede a João para se batizar. Por que ele foi contra a lógica? Porque o batismo, até então, era somente para os pecadores. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha falhas, mas ele queria mostrar para mim, para você, para aquelas pessoas que estavam ali naquela época, que Jesus, mesmo sendo Deus, mas ao mesmo tempo homem, quis mostrar que Ele nos entende. Ele queria entender como você e eu vivemos. Ele queria poder compreender as fraquezas, poder compreender as nossas lutas diárias. Por isso que através do batismo ele quis mostrar para tanto aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquela época, e para nós hoje. Com isso, nós vamos agora para a segunda pergunta, que diz assim: com base no item 2, em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, responda: quais foram as tentações sofridas por Jesus e o que lhe chama a atenção em cada uma delas? Pois bem, Jesus passou, após o seu batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E quando chega no deserto, o diabo aparece para ele para poder tentá-lo, para poder pôr à prova, para saber se Jesus Cristo era realmente quem dizia ser. Claro que Jesus sabia, Jesus não tinha dúvidas disso, que ele era o Cristo, que ele era filho de Deus, mas era preciso passar por aquilo para que pudesse se cumprir as profecias ditas lá atrás, lá no Antigo Testamento, por Isaías e tantos outros. A primeira tentação sofrida por Jesus, aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui, que diz assim, aqui no comentário da lição: a tentação sofrida por Jesus é mais um indício que Deus havia se tornado urgente, porque Ele queria compreender como você e eu, como as pessoas, tinham tanta dificuldade de resistir ao inimigo, tanta dificuldade de poder ir contra o pecado. Por isso que a primeira tentação que o diabo fez para Cristo, Jesus estava 40 dias sem comer, estava 40 dias de jejum. E o inimigo, o diabo, aparece para ele com uma pergunta bem simples, mas muito radical: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, com toda a sua sabedoria, diz com toda a autoridade: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 4, verso 4. Com isso podemos entender que Cristo, que mesmo com a fome, no auge da fome, a barriga já estava apertando demais, mas ele mesmo assim persistiu, ficou ali firme e não cedeu às astúcias de Satanás. Outra tentação que o diabo fez para ele foi o seguinte: ele transportou Jesus até o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse assim: se você é o Filho de Deus, porque ele sempre gostava de dizer, querendo dar ênfase, se você é o Filho de Deus, se atire daí para baixo, que com certeza os seus anjos vão te resgatar. Jesus sabia que isso poderia acontecer, mas ele, para não dar asas, não dar corda ao inimigo, ele não. Isso não é certo. Eu não vou deixar me iludir por causa disso, não. Porque isso não está descrito na Bíblia. Interessante que Jesus sempre respondia o inimigo baseado na Bíblia. Por isso que nós sempre devemos pesquisar e entender o que está escrito na palavra do Senhor. E Jesus sabe que não precisa tentar Deus para poder provar quem era. Jesus sabia que tinha todo o poder, Deus, seu Pai, tinha toda a soberania. Mas ele sabia, mesmo se caísse, os anjos apareceriam, mas ele não. Continuou firme e resistiu ao inimigo. Mas ainda assim, o inimigo, Satanás, ele queria mais, queria provar Cristo. E outra prova foi o quê? A terceira e última tentação foi que ele tentou fazer uma barganha com Cristo. Era que o inimigo ofereceu todo o poder do mundo se Jesus Cristo se dobrasse, se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Contudo, o coração do Filho de Deus estava disposto a cumprir a missão dada pelo Pai. Ele rejeita a proposta.
Jesus sabe que o caminho da cruz oferecido por Deus é melhor que o caminho da glória oferecida pelo diabo. Jesus sabia que tinha uma promessa para cumprir. E ele não iria se deixar levar por qualquer coisa que o inimigo desse, porque Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo homem, para nos mostrar que, apesar das falhas, apesar das dificuldades, se persistirmos, ficarmos firmes, nós iremos vencer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Terceira pergunta. Leia Mateus capítulo 4, verso 12, do 12 ao 17, comenta sobre o local onde Jesus inicia o seu ministério. Foi entre a aristocracia de Jerusalém ou entre os desprezados da Galileia? Isso ensina algo a respeito da missão de Cristo? Nos ensina muita coisa, porque Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, ele vai até Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, ele não tem parentes lá, ele não tem amizades lá, mas ele sabia que aquele povo, que era uma cidade muito pagã, pessoas que adoravam muitos ídolos, precisavam ouvir a verdade, precisavam ouvir o amor do Senhor. E com isso, ele começa a pregar, começa a dizer que Cristo, somente Deus salva, somente Deus liberta. Mas mesmo ele dizendo isso, ele não esquecia de que o foco maior da pregação de Jesus Cristo era mostrar ao povo o pecado que eles estavam cometendo, o erro que eles tinham. Por isso que Jesus ele não começou o seu ministério dentre os mais poderosos da época, os escribas, os fariseus. Não, ele começou com as pessoas simples, porque ele tinha consciência, ele sabe que ele não é Deus para apenas um povo, para apenas um grupo. Ele é Deus de todos. Ele não faz acepção de pessoas, raça, cor, sexo, língua. Não, ele não faz distinção. Ele ama todos. Claro que ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que Jesus não iniciou o seu ministério no meio dos grandes. Ele começou de baixo. Por isso que em uma passagem que ele diz, que é muito interessante relacionada a isso, que é o quê? Quem precisa do médico não são os que estão bons, os sãos, mas são os doentes. Por isso que ele iniciou seu ministério ali, a simplicidade, sempre mostrando a verdade. Quarta pergunta. Com base no item 3, responda: como sucedeu a chamada dos primeiros discípulos? Quem eram eles? Leia Mateus capítulo 4, verso 18 ao 25. Em meio ao trabalho missionário, Jesus encontra 4 pescadores, 2 duplas de irmãos, Simão e André, Tiago e João. Está descrito lá em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. Em ambos os casos, a proposta de Jesus é radical. Jesus Cristo os convida a abandonar a pescaria para que eles se tornem pescadores de homens. O projeto missionário apresentado por Jesus seria maior que qualquer ideal de vida. Logo quando Jesus chama esses 4, eles, sem titubear, eles largam tudo e vão. Eles entendem a seriedade da coisa. Eles sabiam que não era qualquer pessoa que estava chamando. Eles sabiam que aquele trabalho não era qualquer tipo de trabalho. Era algo a mais. Era uma tarefa muito importante. Eles sentiam arder em seu coração quando Cristo chamou. Por isso, quando Jesus chama e diz que eles seriam agora pescadores de homens, eles largam tudo e deixam suas famílias, seus trabalhos, seus amigos, tudo, para seguir o Mestre, para poder levar a palavra a todo aquele que ouvir e crer. Por isso que nós vemos que dentro de todo esse trajeto, batismo, tentação e iniciação com os primeiros discípulos, Jesus nos mostra que Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama cada um. Independente da sua posição social, do seu poder financeiro, aquisitivo, Ele lhe ama. Ele lhe chama e quer você perto dele. Mas para que isso aconteça da melhor forma, é preciso que você e eu deixem as nossas práticas antigas para trás. Deixar nossos pensamentos contrários para trás. Porque o Senhor nos ama. Por isso que agora podemos entender que Jesus Cristo veio para salvar todos. Agora nós vamos para a quinta pergunta. São perguntas de caráter pessoal, mas vamos responder de uma forma que todos possam se colocar e refletir.
Discuta com a classe a seguinte frase: nenhum cristão está imune de ser tentado pelo diabo, pela carne e pelo mundo. O pecado é ceder à tentação. Você e eu não estamos dizendo de sofrer tentações, de passar por provações. Mas o pecado acontece quando a gente deixa essa tentação vencer, quando essa provação se sobressai em nossa vida. Por isso que precisamos clamar ao Senhor em todos os momentos, não somente nos momentos de dificuldade, mas também de alegria. Mas quando você estiver sofrendo, estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, seja forte, fique firme, continue seguindo os preceitos do Senhor. Sabemos que não é fácil ir na contramão do mundo, sabemos que não é fácil persistir durante a tentação, mas é preciso, porque o Senhor quer isso de nós. Sexta pergunta: discuta com a classe sobre a importância da mensagem do arrependimento para os dias de hoje. Essa mensagem de Cristo, ela é atemporal. O que é atemporal? Pode passar os anos, pode passar quantos anos forem, 20, 50, 10 mil anos. A mensagem tem o mesmo intuito: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O arrependimento vem para aqueles que desejam mudar de vida. Se você está com dificuldade, se você está com muita confusão em sua mente no fato de se arrepender, peça força ao Senhor, peça ajuda a Ele, que com certeza Ele lhe dará. Amém? Por isso que nós agora fechamos a nossa lição de número 3, e para concluir, vamos ler o desafio da semana, que diz assim: Jesus foi vitorioso diante das tentações do inimigo, foi capaz de vencer seus desejos humanos, suportou os ataques do maligno na dependência da palavra de Deus. O Pai foi glorificado por sua resistência ao pecado. Ele provou ser possível superar todas as inclinações da carne. Sua vitória precisa nos encorajar a vencermos todas as tentações que nos sobrevierem. No poder da palavra de Deus seremos vitoriosos. O desafio dessa semana é confessar a Deus nossas fraquezas em uma sincera oração. Vamos dizer ao Senhor quais são os nossos pontos frágeis, quais pecados nos atemorizam. Com base na palavra de Deus, peçamos forças ao Senhor para superarmos tamanhas tentações. Deus é poderoso para aperfeiçoar o seu poder em meio a nossas fraquezas. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche teus olhos, vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus preceitos, obrigado pelo teu ensino. Obrigado porque podemos entender que mesmo o Senhor, sendo Deus, mas colocando como homem, passou por dificuldades, passou por muitas provações, para nos mostrar que mesmo falhos, mesmo com o corpo fragilizado que nós temos, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, por tudo, Pai. O Senhor é bom para nós. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por tudo, obrigado por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo. Amém.